Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa transmissão dos 30 minutos de Palavra de Deus. Um tempo curto, nós sabemos, mas bem rico, e um tempo que você pode também compartilhar com outras pessoas este link para que também ouçam a Palavra de Deus. Nós estamos hoje aqui em nome do Senhor Jesus e na dependência total do Senhor para que esta palavra não só chegue aos nossos ouvidos, mas também ao nosso coração. Nós vamos orar agora. Convido você a também orar conosco e clamar para que o Espírito Santo revele a sua palavra ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por tua bondade, tua misericórdia, o teu caráter que se manifesta neste mundo, alcança e toca as nossas vidas. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos que o Senhor nos conduza para a tua honra e glória, porque se o Senhor não fizer, Pai, sabemos que é impossível para o homem conhecer ao Senhor. Se o Senhor não revelar, Pai, a ti mesmo, o teu Filho Jesus Cristo, nós ficamos na escuridão. Mas, por graça e misericórdia, revela-nos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos com o pastor Glênio e é uma alegria, mais uma vez, podermos compartilhar a palavra. Pastor, com a palavra. É uma alegria a gente poder estar juntos, comunicando as insondáveis riquezas de Cristo e do Evangelho pela sua palavra. É verdade. Nós temos aqui nesse tempo, sempre que pela graça o Senhor nos concede o privilégio de poder participar desse momento de 30 minutos com a palavra, a gente tem pensado um pouco sobre Hebreus. Uma carta que, na verdade, ela nem é propriamente considerada uma carta em si, porque ela não tem assim aquelas características de carta. Mas é um tratado do Evangelho de uma maneira muito preciosa ao povo de origem hebreia, né? E ela trabalha com as formas que Deus falou. Ele falou muitas vezes, ele falou de muitas maneiras. Deus fala pela natureza, pela criação. A criação é uma linguagem divina. Ele falou através dos profetas, e nos últimos tempos ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é a linguagem final de Deus à humanidade. Ele é a palavra que se encarnou. E ele traduz de uma maneira muito precisa o caráter de Deus e a missão e a obra que Deus realiza para com a humanidade. E aqui no capítulo 2, nós encontramos aqui logo nos primeiros versículos de 1 a 4, uma advertência. Uma advertência muito solene aos crentes a prestarem atenção ao que Deus diz em sua palavra. Então nós vamos ler aqui, pastor Eric, os versículos de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
Olha que coisa mais preciosa que nós encontramos aqui. O escritor aos Hebreus, ele chama a atenção. Ele diz para que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele toma como base uma linguagem do Velho Testamento, quando Deus falou através dos anjos e através dos 10 mandamentos, quando a linguagem de Deus foi muito retumbante. E ele diz que se tornou firme a palavra falada pelos anjos, e toda a congregação, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós? E usa a palavra aqui, negligenciarmos. Negligência, não levarmos em consideração esta tão grande salvação. Essa salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor e depois pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles por meio de sinais e prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como é que nós vamos escapar se nós não levarmos em consideração esta tão grande salvação? Durante os tempos do Antigo Testamento, Deus lidou com aqueles que desobedeceram a sua palavra. E aqueles que desobedeceram receberam um justo castigo. Sim. Nesses últimos dias, temos uma obrigação maior de obedecer, porque temos as Escrituras completas e a revelação completa de Deus em Jesus Cristo. Aqui, você e eu não podemos desconsiderar este assunto. Deus não tem outro método de salvação senão através de Jesus Cristo. Não é pela igreja, não é pela Bíblia, não é pela oração, ainda que todos estes elementos sejam importantes. A nossa salvação, ela está contida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Você está levando a sério sobre o que Deus diz para você através das Escrituras? Uma pergunta para considerarmos, né? Pois é. Você está levando a sério ou você está tentando encontrar outros caminhos? A Bíblia diz que no final dos tempos, muitas pessoas iriam sentir comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e ia procurar mestres que falassem a elas aquilo que elas gostariam de ouvir. Mas, meu querido, nós não temos salvação fora de Jesus Cristo. Como escaparemos nós? Não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Não é budismo, não é confucionismo, não é maometismo, não é cristianismo. Não é nada de religiosidade. É uma pessoa, é Cristo. Ele se tornou o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não é uma verdade. Eu tenho a minha verdade, eu não tenho a minha verdade. Jesus é a verdade, Ele é a minha verdade, porque Ele é a verdade. E a vida, e ninguém. Olha o que a palavra de Deus nos diz, que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É exclusivo isto. É radical.
Por quê? Porque nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, nem Lao Tse, nem nenhum líder religioso assumiu o pecado da humanidade. Nenhum. Eles podiam fazer como você que é da área de educação física, foi treinador de natação, você sabe muito bem, o professor de natação bota o cara lá dentro da água e diz assim, nada é tipo crawl, estilos diferentes, nada isso. Você vai ensinando ele, você está de fora e ensina ele a nadar. Mas se a pessoa estiver morrendo afogado, não adianta o bombeiro ficar lá de fora dizendo assim, olha, nada de costas, nada crawl não, porque a água já está crawl nele, já está comendo, ele está... Nada de que maneira, nada, ele não pode fazer, o bombeiro tem que cair na água, o salva-vidas, e entrar e ir lá e pegar. Quem foi destes líderes religiosos que entrou na humanidade, que assumiu o pecado da humanidade, que morreu a morte e que ressuscitou para nos dar vida? Quem? Então é exclusivo, não tem outro. Como escaparemos nós se não levarmos em conta esta tão grande salvação? Vamos ler ainda aqui, pastor Eric, os versículos 5 a 9. Aqui a gente tem que ouvir. Primeiro é o ouvido. Ouvir a palavra de Deus. Agora é nos versículos de 5 a 9. Vamos lá. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Olha só. Primeiro, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Como escaparemos nós se não ouvirmos, se não acuirmos, se não tomarmos como base a palavra de Deus? Agora ele diz assim, ele vai e diz assim, no versículo 8, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. Sim. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Não vemos ainda todas as coisas. Quando a gente olha para a morte, por exemplo, a gente parece que a morte ainda não foi dominada. Ele venceu a morte, mas ainda não destruiu a morte. Não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Olha só. Eu primeiro preciso escutar a palavra de Deus, depois eu tenho que ver a Jesus. Mas como é que eu vou ver Jesus? Vemos, porém, vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido... Como é que eu vou ver Jesus? Eu vou ver Jesus pela palavra. Eu ouço a palavra de Deus pela palavra. E eu vejo Jesus pela palavra. É uma visão espiritual. Vemos aquele que, tendo sido feito um pouco menor do que os anjos, porque ele entrou na raça humana e nós somos um pouco menor do que os anjos.
e de glória e de honra ele foi coroado. Todavia ele experimentou a morte por todos. Aquela morte não era dele. Aquela morte, pastor Eric, era sua. É verdade. Aquela morte, Glênio, é sua. Aquela morte, meu querido ouvinte, você não pode perder de vista isto. Aquela morte não era de Jesus, ele não tinha pecados, mas ele assumiu os nossos pecados. E ele morreu a nossa morte. E ele diz assim, vemos todavia aquele. O escritor está escrevendo aí uns 30 anos ou mais depois da morte de Jesus e da sua ressurreição, e ele está dizendo vemos, ele não disse veremos, ele usa o tempo do verbo no presente. Vemos todavia aquele que por um pouco, vemos pelas escrituras, vemos pela obra que ele realizou, e este é o abrir dos olhos aos cegos. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para abrir os olhos aos cegos, para dar entendimento, para dar vida ao morto. E ele está aqui muito claramente, existe um mundo por vir, e como você vive hoje, ajudará a determinar o seu lugar no futuro, no reino de Cristo. Jesus tem um reino, eu preciso ver Jesus neste reino. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, no capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Qual dos anjos ele disse, assenta-te à minha direita? Mas Jesus está sentado à direita do Pai, porque ele realizou uma obra. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, Senhor, põe os anjos aqui. Ele vai pôr os anjos, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não estou preocupado com anjo. Se eu estou debaixo do foco do Senhor Jesus, ele vai mandar os anjos dele cuidar de mim, nos momentos precisos. Mas eu preciso conhecer, este que está assentado à direita do Pai, depois de ter feito uma tão grande salvação. É dele que nós precisamos. Assim como Moisés disse, né, se a tua presença não estiver conosco... Não, o Senhor tinha dito para Moisés assim, Moisés, eu vou mandar meu anjo cuidar disso. Assim, ele, não manda anjo não. Eu quero ir com o Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não arredo daqui. Aquilo é uma inteligência fantástica. Sabe por quê? Porque já teve anjo que caiu. Eu não quero confiar em anjo, nem em homem, nem em mim. Eu quero confiar naquele que nunca decepcionou e jamais decepcionará. Aleluia. Que nós precisamos ter essa consciência. Até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Senhor vai realizar tudo isso. Até agora nós não vemos todas as coisas debaixo dos pés dele, mas nós estamos vendo ele. E quando nós o vemos, nós estamos seguros. Nós não precisamos ter medo. Hoje nós vemos o homem caído em Adão, mas pela fé nós vemos Cristo e sua vitória. Aleluia. Nós vemos Cristo e sua vitória, porque ele é glorificado e nós seremos glorificados nele. Amém. Pensa nisso, meu irmão, que você e eu temos a Jesus como aquele que nos mantém seguros diante das dificuldades deste mundo. Agora nós temos passado por esta coisa que eu não sei, nem quero chamar de pandemia mesmo, não é? Essa confusão pandemônica. Pandemônica é que há demônio por tudo quanto é canto. É uma coisa maligna. E tem muita gente apavorada.
Muita gente que está aí preocupada. Tem gente que diz assim, eu só volto à igreja depois da vacina. Está confiando em vacina? E essa vacina é confiável? Uma vacina que nem tem os testes mais rigorosos de prática, porque eu tenho ouvido alguns estudiosos, alguns cientistas dizendo que uma vacina, para ser vacina, para você não ter, ela tem que ter pelo menos 5 anos de testes, de aplicabilidade. Verificar efeitos colaterais. Para todas essa coisa e ver a acurácia dela, ver toda a sua capacidade. E hoje eles fizeram um vírus e depois já fazem a vacina, mesmo o país que faz o vírus faz a vacina. Quer dizer, e nós estamos confiando em quem? Em quem nós vamos confiar? Vamos dar uma olhadinha, pastor Eric, aqui nos versículos 10 a 18 do capítulo 2 de Hebreus, também chamando a atenção. Primeiro nós ouvimos, depois nós vemos o Senhor e agora vamos ver o que esse texto vai nos dizer. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos adiante? Até o 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pois, por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! 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 Isso aqui é um negócio de muita certeza. Olha aqui, esse versículo 13, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu porei em quem a minha confiança? Naquele que, sendo filho, se fez homem e foi até o reino da morte. Ele entrou no terreno de Satanás, porque Satanás é o detentor da morte. Ele entrou exatamente nesse terreno, pegou a arma de Satanás, que é a morte, e fez com que ela recaísse sobre ele, para que na ressurreição ele desse o knockdown, não, o knockout também não, é o golpe final. O golpe final contra a morte. E eu ponho... Nocaute. Hein? Nocaute, né? Final. Eu porei nele a minha confiança. Eu ouço a palavra dele, eu olho para ele e eu confio nele. Eu não confio em qualquer outro sistema. A Bíblia chega a dizer assim, maldito é o homem que confia no homem. Não é propriamente aquele que confia no outro, mas é aquele que confia em si mesmo. Tanto o outro
quanto eu sou inconfiável. Porque nós estamos sujeitos a cair. Mas ele disse, a Bíblia diz, bendito é o homem que confia no Senhor. Sim. E faz dele o seu braço forte. E Jesus participou da carne e do sangue para destruir-se aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você que tem medo da morte, precisa olhar para aquele que assumiu a morte, o pecado e a morte, e destruiu a Satanás lá na cruz, colocando execração pública, diz o apóstolo Paulo. É uma espécie de zombaria. E Paulo chega a dizer assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Que dê a sua força. Você não passa de um leão desdentado, que só ruge, mas não tem mais poder para matar. Para que em Cristo Jesus nós não morremos. Em Cristo Jesus nós dormimos. Nós simplesmente fechamos os nossos olhos aqui e abrimos os nossos olhos na eternidade. Aleluia. Glória Isso é ao nosso tão Deus. precioso. Um dos grandes cientistas do mundo atual, Francis Collins, que foi o responsável, foi o homem que comandou o projeto Genoma, aquele para descobrir o nosso DNA. Ele era um homem, um agnóstico, um ateu, um homem da ciência sem nenhuma vida espiritual. E ele era um médico lá em Boston e ele estava atendendo uma senhora. Ele conta isto num seu livro. O livro é Porque Este Cientista se Tornou um Cristão. E ele conta que ele estava atendendo essa senhora, que era uma senhora já idosa, e ela estava morrendo, né? E ele pergunta, Messiana, como vai a senhora? E ela disse, eu estou apenas esperando fechar os meus olhos para este mundo e abri-los dentro da eternidade na face do meu Deus. Aquilo foi um impacto tremendo para ele. Como é que essa mulher que está morrendo está com essa esperança? Porque ela ouvia o Senhor, ela olhava no Senhor e ela confiava no Senhor. E aí nós temos uma tão grande salvação. E como escaparemos? Eu queria deixar isso com você. Eu não estou perguntando qual é a sua comunidade, se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é budista, se você é confucionista. Estou perguntando se você conhece aquele que foi feito menor do que os anjos, que assumiu a obra do pecado, que morreu uma morte que não era dele, que ressuscitou e está à destra do Pai com uma tão grande salvação que nos liberta da culpa, que nos liberta da vergonha, que nos liberta do medo, que nos dá uma perspectiva de vida eterna. Nós não temos vida que acaba na tumba. Aquele aqui jaz é simplesmente uma figura para o corpo até a ressurreição no dia final. Aleluia. E nós temos um grande Salvador. Eu queria deixar que você pensasse nessa tão grande salvação, que você conhecesse a Jesus, e que você pudesse ter uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, que ama, que salva, que liberta pecadores indignos como eu. Amém. Como eu também. Não é? Como nós. Como a mim, como a todo aquele que um dia recebe essa verdade da palavra de Deus, né? Então, pastor, para concluir aqui, ouvir a palavra de Deus, ver o Senhor Jesus pela palavra e confiar no Senhor Jesus através da palavra, por meio do Espírito Santo. Aleluia. Ficamos aqui com essas 3 palavrinhas que resume esse texto para nós, e acolha a palavra de Deus no seu coração.
Essa palavra de Deus é a verdade, é a única. Que o Senhor te abençoe, te guarde, seja uma noite no descanso da palavra de Deus, de um Deus que não muda, que é eterno. Nos Amém. vemos da próxima vez, se assim o Senhor permitir. Graça e paz.